Vou pôr o do presidente. É. É igual a paz.
Karina Infante do Carmo, representante do júri.
Onde é que está a doutora? Muito bom dia a todos. Com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, damos início à cerimónia alusiva à sexta edição do Grande Prémio de Literatura, Crónica e Dispersos Literários. Instituído pela Associação Portuguesa de Escritores, com o patrocínio da Câmara Municipal de Lolé, este prémio destina-se a galardoar anualmente uma obra em português, de autor português, publicada em livro e em primeira edição em Portugal, no ano 2020, e este ano no valor monetário de 12.000 euros. Com um júri constituído por Carina Infante do Carmo, José Carlos Pereira e José Moutinho, decidiu-se por unanimidade atribuir o Grande Prémio de Literatura ao livro Em Todos os Sentidos, de Lídia Jorge, publicado pela Dom Quixote. Lídia Jorge nasceu no Algarve, em Buliqueime, concelho de Lolé. Licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi professora do ensino secundário. Estreou-se enquanto escritora com a publicação de O Dia dos Prodígios, em 1980, um dos livros mais emblemáticos da literatura portuguesa pós-Revolução. Desde então tem publicado vários títulos nas áreas do romance, conto, ensaio e teatro. Em 1988, a Costa dos Murmúrios abriu as portas para o reconhecimento internacional, tendo sido posteriormente adaptado ao cinema por Margarida Cardoso. Entre muitos outros, são de realçar títulos como O Val da Paixão, O Vento Assobiando nas Gruas, Combateremos Sombra ou Os Memoráveis. Aos seus livros têm sido atribuídos os principais prémios nacionais, alguns deles pelo conjunto da obra, como o Prémio da Latinidade, o Grande Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores Milénio BCP ou o Prémio Virgílio Ferreira em 2015. No estrangeiro, entre outros, Lídia Jorge venceu em 2006 a primeira edição do prestigiado Prémio Albatroz da Fundação Günter Grass e em 2015 o Grande Prémio Luso Espanhol de Cultura. Escritora onde o fantástico existe com o real e de uma imaginação primorosa nos campos lexical e morfológico, define-se assim: não sou uma pessoa lírica, a minha escrita, aliás, é talvez poética, mas não lírica, em entrevista dada ao jornal em 1982. Em 2020 é publicada a obra Em Todos os Sentidos, onde se reuniu o conjunto de 41 crónicas que Lídia Jorge leu ao longo de um ano aos microfones da Rádio Pública, Antena 2. Crónicas que encaram de frente a fúria do mundo contemporâneo, interpretando os seus desafios, perigos e simulacros com um olhar crítico. Lídia Jorge foi condecorada com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal a 9 de março de 2005 e com a distinção de Dama da Ordem das Artes e das Letras de França a 13 de abril de 2005. A Universidade do Algarve, a 15 de dezembro de 2010, atribuiu-lhe o doutoramento honoris causa. É inquestionavelmente uma voz singular e reconhecida no panorama da literatura portuguesa contemporânea. Após a leitura da biografia da vencedora desta edição do Grande Prémio Literário, vamos passar às intervenções previstas. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, meu querido amigo Vítor Aleixo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores,
doutora Dália Paulo, doutora Rita Moreira e todos aqueles que não nomeio, mas incluo nesta saudação inicial, queridas Carina Infante do Carmo e Lídia Jorge, meus amigos, na filigrana comemorativa que se iniciou no dia 13, eu peço que me permitam incluir agora a sessão de hoje como integrando o Dia da Cidade. Por razões simples. Porque não são impertinentes, muito pelo contrário, os momentos sucessivos que a outros momentos se juntam nesse contexto de alegria de que necessitamos. Agir é, de certo modo, viver em alegria, mesmo que em contexto de tristeza. Estes não são os melhores dias da nossa vida individual e não são, seguramente, dias sem sombras na história das nossas terras, do nosso país, do mundo em que vivemos. Mas a pandemia não foi um muro de lamentações para aqueles que tiveram que prosseguir as iniciativas, os trabalhos e os dias, para me socorrer de um título célebre. E por isso mesmo festejemos, porque este é o Dia da Cidade, ainda. E é o Dia da Cidade porque Lolé não é apenas uma história milenar, nem a certeza de um futuro a construir-se de forma metódica, sob direção iluminada, se quiserem direi mesmo em certos aspectos iluminística, do Presidente Vítor Aleixo, é um lugar no sentido não geográfico, um sítio que nós temos em nós, pelas nossas passagens aqui, e mais ainda, aqueles que neste lugar fazem o seu cotidiano. Eu nasci em Lolé, atenção, metaforicamente, pela primeira vez nos arredores de 1975. E depois nasci muitas outras vezes em Lolé. Por isso mesmo é um lugar, neste sentido profundo. E faz sentido celebrar a cidade, que é uma outra forma de dizer a comunidade, que é uma outra forma de dizer o homem, cada um deles, individualmente considerado, o ser humano. Num dia como o de hoje, levantado e principal, diria o meu muito saudoso José Saramago. Mas também pelo Grande Prémio. Um prolongamento em que o Grande Prémio tem um lugar próprio. Um lugar de uma construção que ao longo dos anos, e vamos na 6ª edição, consolidou o prestígio junto de todos aqueles que constituem o arquipélago das letras e que se tornou notório e impreterível para quantos, escrevendo no dia-a-dia, vão elaborando obras que, com maior ou menor valia, serão uma doação nossa ao futuro. Os direitos de autor são a única exceção à regra de que a propriedade se transmite de geração em geração. Ao fim de um tempo legalmente determinado, morrem para que sejam pertença da comunidade. O que quer dizer que o trabalho dos artistas, e particularmente, no caso concreto,
daqueles que escrevem e que são, portanto, os escritores, é um trabalho que vai enriquecendo permanentemente o património imaterial do que somos. Sublinho com particular vigor, numa altura em que a celebrada autora é Lídia Jorge. E veremos de imediato porquê. Deixem-me dizer do Grande Prémio 2 ou 3 coisas que considero essenciais. Desde a primeira hora em que ele nasceu, por sinal nada titubeante, de um acordo que tem na origem o meu querido amigo Carlos Albino Guerreiro, que nos juntou, a mim e ao presidente Vítor Aleixo, para uma iniciativa com estas características, que se afirmou como preenchendo um lugar fundamental. E de então para cá tem vindo a comprovar-se a todos os níveis a sua importância. Há um maior número de livros de crónicas a sair. Há autores de livros de crónicas que veem de edição para edição os seus livros a chegarem às mãos dos leitores num tempo em que deploravelmente o número de leitores diminui, e esta é uma outra conversa sobre a qual eu não quero deter-me, para ser decoroso, para ser festivo. E sobretudo porque se fez uma referência verdadeiramente de topo no contexto de todos os prémios atribuídos no nosso país no âmbito da literatura. Um prémio assim é possível porque o enlace entre a Câmara Municipal de Lolé e a Associação Portuguesa de Escritores se tornou vigoroso e funcional. E porque dos dois lados, no que tem a ver com o secretariado da APE e no que tem a ver com o que na Câmara Municipal de Lolé, eu já referi 2 das personalidades essenciais em todo este movimento, ocorre, se fez essencial como projeto de trabalho sem falhas e sem mácula. E foi assim que um júri constituído pela Carina Infante do Carmo, pelo José Carlos Seabra Pereira e pelo José Vial Boutinho, decidiu, por unanimidade, atribuir o prémio ao livro que certamente está ou estará, se ainda não está, nas mãos de todos os presentes, que é, sem sombra de dúvidas, um livro maior da literatura portuguesa. É um livro que eu leio ouvindo. Eu não consigo ler nenhum daqueles textos, perdoe-se o que possa haver de hiperbólico nisto, sem ouvir a voz, o ritmo, os silêncios da Lídia Jorge na Antena 2. Eu fui ouvinte destes textos antes de ser seu leitor, e sendo seu leitor, dei-me conta em alguns momentos do grau de aprimoramento extremo a que levou a produção da obra que agora é celebrada. A Lídia é minha conterrânea, já expliquei porquê. Porque eu de vez em quando nasço em Lolé. É minha conterrânea na terra da literatura. Há uma distância enorme. Ela é uma escritora de topo. Eu pratico uns versos e umas prosas e uns discursos. Mas, acima de tudo, é uma amiga de entre as mais diletas da minha vida. E de longa data. Porque nós somos muito jovens, mas temos uma longa data de amizade construída. E isso importa. Não me levem a mal que eu diga publicamente. É sabido, mas não é enfático, nem é em vão que estas palavras são ditas.
no momento em que o júri tomou a sua deliberação, eu senti o júbilo profundo que nestas circunstâncias devem calcular existe. Por isso, eu quero saudá-la de um modo muito profundo. Nessa saudação, envolvendo dimensões que são também de gratitude. Palavra que prefiro a gratidão. Porque tem a ver com a doação dela por inteiro ao que é hoje a dimensão da literatura portuguesa no seu ponto mais alto. Ela não é apenas uma escritora deste país, é uma escritora de Portugal e, muito para além dele, uma escritora do mundo. Não tanto pelas traduções, nem sobretudo por elas, mas pela recepção crítica que é feita e que eu tenho podido ler em muitas circunstâncias. Portanto, alguém que nos enobrece nessa dimensão transnacional que é também a nossa vocação, desde antes dos descobrimentos, de resto. E não se pode deixar de olhar um percurso assim sem o celebrar por inteiro. Portanto, festejemos um livro, festejemos um percurso autoral e festejemos uma figura ímpar que dá pelo nome de Lídia Jorge. Em nome da instituição a que presido e dirigindo-me à mesa e a cada um dos que se encontram na sala, eu exprimo um sentimento de ansiedade, aquela que é antropologicamente benévola em relação aos livros em devir. Faltam-nos novos livros da Lídia Jorge. E são esses livros que ainda não chegaram, que eu desde já felicito. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra a representante do júri, Karina Infante do Carmo. Bom dia. Antes de mais, gostava de saudar os membros da mesa que me acompanham, pela ordem da proximidade para a distância apenas física agora nesta circunstância, ao José Manuel Mendes, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e à Lídia Jorge, que é a razão maior para estarmos aqui, para eu intervir, falando em nome do júri, do Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários, APE, Câmara Municipal de Lolé, 2020, constituído pelo professor Dr. José Carlos Seabra Pereira, pelo escritor José Vial Moutinho e por mim própria. Este prémio, atribuído por unanimidade este ano, foi atribuído com toda a propriedade e justiça, em todos os sentidos, Lídia Jorge, a quem saúdo com muita admiração e amizade, e saúdo também a Câmara Municipal de Lolé, na pessoa do seu presidente, por patrocinar um prémio desta categoria, e não serei indelicada se disser, e sem desprimor para as duas instituições envolvidas na organização deste prémio, também evidentemente a Associação Portuguesa de Escritores, que este livro e a sua autora notabilizam o prémio. Uma grande e consagrada romancista e contista, que se dedicou, por encomenda da Rádio Pública, Antena 2, a um género efêmero e tido por menor no sistema dos géneros literários, menor
pelo pecado da brevidade, da plasticidade, da hibridez, mas que, vistas bem as coisas e acompanhando a sua prática, que é moderna, nos permite acompanhar também a evolução da prosa escrita em português desde o século XIX. E, portanto, menor por engano. Género vulnerável, como lhe chamou Manuel António Pina, a crónica trata o que passa e o que permanece com a máxima consciência de si e com ironia. E cito uma passagem de Em Todos os Sentidos, para definir a própria crónica, uma espécie de homenagem ao Deus que faz escorregar os grãos de areia, mirando-nos de soslaio. Como não podemos vencer o tempo, escrevemos textos que o desafiam, a que chamamos crónicas. É um género de assinatura datada, como lhe chamou Abel Barros Batista. A crónica, como aliás o diário, debate-se com o problema da pertinência da recolha dos textos em livro, a ponderação do valor e do estatuto do que ficou nas páginas de um jornal ou nas ondas da rádio, já que a crónica não se afeiçoa muito à televisão. E, no caso, e este é um exemplo interessante, a inclusão deste género, da recolha em texto em livro e da sua inclusão na obra completa de um autor consagrado. Neste caso, a edição, aliás, da obra completa da Lídia Jorge, passando a ter também este género. O voto unânime do júri salientou, eu já usei esta forma adjetival, porque gosto muito dela, porque tem a memória do Fernão Lopes, que é o afeiçoada, porque o livro está muito bem afeiçoado, está muito bem construído, e nele, enfim, estou a citar aquela que foi a decisão de todos, a brevidade impressionista suscitada pela ocasião, pela atualidade que ganha full reflexivo, uma arte bem temperada na composição e intencionalidade da crónica e o poder de sugestão, inferência e ilusão da escrita, com leves ficcionais e poéticos. Em todos os sentidos, confesso, lembrou-me muito um livro de Irene Lisboa, Apontamentos, de 1943. Um caderno de artista, de escritora, sem se reivindicar um e outro livro enquanto tal. E que, em ambos os casos e na sua diferença nos seus tempos, experimentam a crónica e a sua plasticidade e pensam o género no exercício autobiográfico e de consciência histórica. Neste livro, em todos os sentidos, temos a fragmentaridade precária da escrita cronística e a mão segura que escreve e conduz com argúcia o pensamento a um lugar iluminado no final. Estou-me a lembrar de um dos textos intitulado Black Friday, que nos conduz da observação do consumo desenfreado dos nossos dias aos subterrâneos desta expressão e que nos leva aos subterrâneos mais negros do colonialismo. É também com ela com a crónica, que Lídia Jorge teoriza a forma da crónica a partir da sua experiência de contista. Habitante da Casa do Bosque, com pés na terra e na língua algarvias, inclusive com o seu gerúndio marcado, tem ao mesmo tempo, estes textos, a marca das viagens e dos diálogos pelo mundo, da escritora com os seus pares reconhecidos, famosos, consagrados, e a capacidade de escutar o mundo sempre na sua incandescência, na sua tensão, muitas vezes em versão descontrolada, como aquela em que vivemos nos dias que correm, em Gaza, em Cali ou em Odmira. Estas são referências minhas, não que a Lídia Jorge as tenha feito, fez a outras. Aproveitei o dia para falar disto, porque a crónica tem isso. E, além do mais, este texto permite uma reflexão recorrente sobre a Europa e o lugar nosso português nela. Europa, que, verdade seja dita, é bem maior, rica e complexa do que as linhas que circunscrevem a União Europeia. Um lugar de herança cultural e artística que conflui neste livro e que leva, por exemplo, a cronista à reflexão inclusive geopolítica e ao embate com intelectuais seus contemporâneos que descreem da União Europeia e da sua integração supranacional, defendendo a ligação intrínseca entre democracia, pertença e fronteira, revelando a sua
incompreensão e a sua divergência em relação a essa posição. Este, que é um livro de raiz e de mundo, faz a reflexão sobre a ameaça de um mundo pós-literário, não tanto ameaçado pela cultura visual, nomeadamente pelo cinema, mas mais pelo digital, que traz a crise da narrativa enquanto fórmula de comunicação e instrumento de subjetividade, e, no entanto, defendendo e praticando com o que escreve o papel da literatura e das formas literárias para construírem a humanidade por escrito. E também um outro aspecto, a marca autobiográfica do livro, assumida desde a epígrafe, anunciada nela e ao mesmo tempo questionada nos seus próprios limites. E este livro acaba por ser também um autorretrato, sendo que, como os autorretratos o são a junção e trabalho de uma multidão de faces humanas, um autorretrato e também retratos de outros poderosos, personagens poderosas, umas muito conhecidas, outras anónimas, algumas daqui, de Lolé. O antigo combatente da Primeira Guerra Mundial, a Maria Inácia, defensora inabalável do órgão de Bulicame, o avô da escritora. Mas também Agostina Bessa Luís, num dos mais espantosos textos, se é que eu posso usar aqui superlativos em relação a qualquer um deles, dos textos aqui incluídos, ou uma rapariga de leste que espreme a mama entre os dedos e do leite que jorra prova a verdade da sua miséria. Muitos humanos e até mesmo que parcialmente os animais e as árvores. E falando no avô, enfim, e sobretudo na crónica em que ele está mais presente, em todos os sentidos é um caderno de artista que alinhava uma narrativa autobiográfica da escritora que conta o seu percurso desde as suas origens, e nomeadamente com a referência matricial de O Dia dos Prodígios, que confirma esse percurso forte de romancista, que valoriza o género crónica e que valoriza a literatura e o seu poder criador e construtor da humanidade. A Lídia está aqui, intervirá a seguir, mas eu gostava de ler uma passagem do livro, de um dos textos que se intitula O Memorial de Cervantes, e que, partindo de uma citação do filósofo Walter Benjamin, defende esse poder da literatura. Fomos esperados sobre a terra, o que quer dizer que há livros que ficaram aguardando ao longo dos séculos, porque nós nascêssemos, aprendêssemos a andar, a reconhecer palavras, a soletrar, a ler e a lê-los. A ideia é vigorosa, esperançosa, profética e oferece uma dupla face, pois menciona a herança recebida, mas também se refere aos livros que escrevemos agora como projetos lançados ao futuro. Diz-nos que certos livros ultrapassam a barreira limitada da vida comum de quem os escreve, conseguindo atravessar décadas, séculos, épocas após épocas, livros que não se esgotam no embate com os leitores do presente, porque também se dirigem aos leitores que hão de vir. Interessante que o tenha pensado Benjamin, lembrando que há testamentos que esperam pelos leitores que hão de vir. Interessante que o tenha lembrado Patrick Deville, para nosso íntimo consolo. E este livro, em todos os sentidos, pensamos que se integra nesta linhagem de livros sobreviventes ao esquecimento. Muito obrigada. Para entregar o prémio desta 6ª edição do Grande Prémio Literário, chamo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores e a premiada Lídia Jorge.
Vai agora usar da palavra a vencedora desta 6ª edição do Grande Prémio Literário, doutora Lídia Jorge. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras e Srs. Deputados que aqui estejam presentes, Sra. Diretora Regional da Cultura, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Boliqueime, Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, querido companheiro, com quem tenho partilhado momentos singulares como este, talvez nunca nenhum como este, e que tem sido, de facto, um companheiro não meu, mas de todos os escritores portugueses. É uma felicidade muito grande ouvir as suas palavras neste contexto. A doutora Karina Infante, pela preciosa análise que fez e por ter sentido que entrou de mão dada comigo dentro destes textos, fazendo-os dela própria, porque se comoveu desta forma ao ler estes textos é porque os fez dela mesmo. Agradeço-lhe muito as suas palavras. Caros amigos e amigas aqui presentes, a maior parte deles poderia, talvez todos, tratar pelo nome, e, portanto, é uma grande alegria estar aqui convosco. Não é explicável a emoção que sinto por receber neste momento e nesta cidade o Grande Prémio da Crónica, atribuído desde, creio, 2016, pela Associação Portuguesa de Escritores, em parceria com a Câmara Municipal de Lolé. Antes de mais, porque a concepção deste prémio, que defende os valores da crónica e dos dispersos literários, corresponde ao reconhecimento de um género de grande fecundidade que remonta entre nós aos tempos medievais, numa altura em que até a própria história era tida por crónica, mas que depois se subtilizou nos tempos modernos, sobretudo no século XIX, mas sobretudo nos dias de hoje, em plena transição digital, quando o formato do fragmento, do texto breve, da unidade que a si mesma se basta, se coaduna mais do que qualquer outro género com o tempo dispersivo em que vivemos. Desse ponto de vista, a crónica, o conto e o poema são hoje os modelos literários que melhor se inserem no fluxo da comunicação do nosso presente e, por isso, as formas que mais facilmente se popularizam entre os leitores. Elas não só permitem a permanência do aprofundamento da subjetividade através de módulos curtos, como servem de ensaio para o enfrentamento do livro literário, aquele que, na ordem das artes, constitui o instrumento mais rico, mais formativo e mais construtor da individualidade humana que até agora inventamos. Que Lolé tenha iniciado este prémio há 6 anos e o tenha mantido sucessivamente, entregando a grandes autores da crónica, e que tal tenha coincidido com nomes cimeiros da literatura portuguesa, só abona em favor da Associação Portuguesa de Escritores e deste município, que assim tem mais uma razão para ser considerado como um dos que entre nós mais e melhor interpreta a oferta cultural como elemento estruturante do desenvolvimento da sua população. Segui, pois, com todo o interesse a atribuição das várias edições deste prémio a José Tolentino Mendonça, Rui Cardoso Martins, Mário Cláudio, Pedro Mexia e Mário de Carvalho. Agora surgiu a minha vez. Que o júri tenha escolhido este meu livro e que eu seja desta cidade é apenas uma coincidência, como todos sabem. Mas essa coincidência toca fundo no meu coração, porque por portas longínquas
Este gesto é uma espécie de acolhimento que me faz a minha terra. A história deste livro conta-se em poucas palavras. Em novembro de 2018, João Almeida, diretor da Antena 2, telefonou-me, convidando-me para escrever crónicas a serem transmitidas ao longo de 2019. Esse desafio vinha acompanhado de 2 requisitos: que a série se intitulasse Em Todos os Sentidos e que elas fossem pessoais, rente ao tempo, mas fora dele, e que eu mesma as lesse aos microfones da antena conforme o modelo radiofónico comum. Aceitei. A crónica nunca me foi alheia. Sempre fui escrevendo crónicas. Ao longo dos anos escrevi-as, sobretudo para o Jornal de Letras e para o Jornal Público. Mas nunca aconteceu aceitar convites para colaborações regulares e com prazo certo durante muito tempo. Este, porém, era um caso diferente. Confesso que a ideia de dizer textos em voz alta e com isso fazer uma experiência totalmente nova me levou a aceitar. Assim, ao longo de 2019, fui lendo semanalmente textos que ia escrevendo conforme o que me fora pedido. O João Almeida teve a amabilidade de os fazer acompanhar com o trompete do Chet Baker e seus parceiros na interpretação do célebre Almost Blue. Eu julgava que ninguém as ouvia, mas surpreendentemente ia tendo ecos do contrário. O ano de 2019 passou rápido. Em 2020, o Dia dos Prodígios iria ter o seu 40º aniversário. A editora Cecília Andrade desejava comemorar esse meu primeiro livro com uma edição especial, uma daquelas edições com luz e oiro. Pensei, contudo, que um livro assim marcaria como um relógio o sinal do tempo a passar. Ora, eu gosto de me colocar na fita do futuro, sempre na esperança de que ele traga alguma coisa surpreendentemente tão boa que tenha o condão de nos fazer melhores. E por isso não queria ainda homenagear o tempo passado. Seria encerrar um ciclo demasiado estreito. Por essa altura encontrava-me, emboliquei-me. Olhei para a mesa e de súbito vi sobre ela a pasta das crónicas, ali prontas e acabadas. E então propus que, em vez de uma edição de capa rica, se fizesse antes um livro novo de capa pobre, um livro apenas corrente. E assim, quando a pandemia, em 2020, já enchia hospitais e mandava trancar-me-nos em casa, por esses tristes dias saíram estas crónicas. Não houve lançamento nem notícia. Em todos os sentidos nasceu Mouro, como aqui se diz no Algarve. Mesmo assim, durante este tempo de deserto, houve pessoas que escreveram sobre estas crónicas. Outras referiram os temas que elas invocam. Na verdade, não posso dizer que tenha sido um livro enjeitado. Mas agora, passados todos estes meses, este prémio tomou-me de surpresa e deu-me uma grande alegria. Estas crónicas foram escritas por instigação do tempo a chegar e da vida a acontecer. Sem grandes pretensões, nelas fui, sobretudo, reagindo aos sinais que se apresentam sobre a configuração do novo mundo, enquanto cidadã comum. Como profana em matéria de ciência, falei do dogmatismo dominante, da força do positivismo do início deste século, do horizonte sem limites da astrofísica, do poder avassalador do universo digital, da ecologia, sobretudo quando disforme, do animalismo quando caricato, da arte da política, quando defende o sagrado egoísmo das nações e o nacionalismo se transforma em vício redutor, e do perigo de a vassoura digital varrer do espaço da cultura a irradiante figura do livro. Nelas também falei do tribalismo,
do racismo, da necessidade de um novo feminismo, da cultura do amor e da crença em valores que unam a humanidade sozinha, pelo menos por enquanto, no meio do espaço. Temas que me foram suscitados por experiências ocorridas em várias situações e lugares. Andam por estas páginas alguns filmes que fui vendo em 2019, alguns livros, alguns escritores, alguns artistas e algumas estradas, estações e aeroportos de cidades da Europa e cidades da América Latina e África devastada nos ecrãs. Referências a hotéis e salas de cinema próximas ou longínquas. Mas a verdade é que todas essas narrativas e reflexões suscitadas longe sempre foram escritas aqui perto, na casa da minha mãe, em Buliqueime, e o espaço circundante entrou nestes textos. Por isso, aqui também estão os bosques da nossa terra, a fita azul do mar, os nossos areais sem fim, o firmamento, a água das nascentes quando escasseia, os trovões e a chuva quando vêm durante uma noite e logo desaparecem, e no dia seguinte vem o sol que queima muito. Está a memória de alguns hábitos do século passado, alguma coisa de como esta região era nos tempos da outra senhora, o desejo de como queria agora que ela viesse a ser. Estão os antigos céus estrelados de quando não havia luz elétrica. Está Lolé e a vida noturna dos seus jovens, seus sonhos e fugas imaginárias. E um pouco mais ao ocidente está uma linda igreja a meio de uma colina, onde nem Mozart nem Bach tocaram, como aconteceu nos séculos XVII e XVIII, nas famosas igrejas de Viena e Leipzig. Mas nela, branca, de uma nave só, também existe história. A história de como o seu órgão de 511 tubos, essa joia, foi salva nos anos 80, como referiu a Karina Infante, pela determinação de uma mulher muito inocente, chamada Maria Inácia. Conhecia-a, ainda a vejo, despenteada, balbuciando palavras soltas, sempre a rir, aquela pobre mulher de sapatos cambados, que abraçou o órgão e não deixou que o levassem. Ela ganhou a partida, o órgão lá está, e desse gesto sobrevive uma fotografia de Maria Inácia, triunfante, a rir, em frente ao órgão como se fosse seu filho. Numa das folhas deste livro, saúdo-a, esperando que algum dia, no meio das sequências litúrgicas, alguém execute uma peça profana que tenha por título Salve Maria Inácia, Rainha de Buliqueime. A escrita não pode muito, às vezes não pode nada, como dizia o José Manuel Mendes, mas pode de vez em quando levantar com palavras gente que se deita junto ao chão. Não o fiz de propósito, mas agora sei que estas páginas, talvez as mais simples que escrevi na minha vida, estão cheias desta terra amada e sua gente. Ora, esta relação tão visceral, que poderia ter sido interpretada como expressão de sentimentalismo desusado ou provincianismo puro, não me impediu o júri de escolher este livro. Muito obrigada. O meu reconhecimento aos elementos do júri que a professora Karina Infante aqui representa é muito grande. O meu reconhecimento pelo trabalho que o poeta José Manuel Mendes desenvolve, estimulando as entidades públicas a reconhecerem o trabalho dos seus parceiros, é imenso. Obrigada. O conforto por saber que a Câmara de Lolé está presente desta forma tão ativa no apoio às artes e ao mundo dos que escrevem e dos que leem é muito. Oxalá os autores possam continuar a sentir pelo tempo fora este tipo de estímulo do município de Lolé. Oxalá o possa alargar
Oxalá se transforme cada vez mais num município onde, de forma viva, se lute contra a injustiça, a par de uma outra luta, não menos importante, a luta contra a banalidade da alma. Muito obrigada. Para encerrar esta sessão, vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Vítor Aleixo. Bom dia, meus senhores e minhas senhoras, querida Lídia Jorge, senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores Presidentes da Junta, Diretora Regional do Ministério da Cultura, Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Manuel Mendes, em representação do júri, a professora Karina, entidades civis aqui presentes, que são vários diretores dos agrupamentos escolares que nos alegram com a presença deles nesta cerimónia, e professores aqui e cidadãos comuns que se quiseram juntar neste dia em que encerramos um ciclo dedicado à celebração do município de Lolé, à celebração de tudo aquilo que ele contém e de tudo aquilo que ele hoje representa na nossa comunidade e no país. Muito obrigado a todos pela vossa presença e à comunicação social também. Como aqui foi dito, e eu devo dizer que é muito difícil para um autarca, extremamente difícil, depois de ouvir as pessoas que me antecederam, dizer o que quer que seja que possa prender a atenção e que possa ser merecedor, enfim, de mais uns minutos em que tem que estar aí. Muito difícil. Mas eu tenho que cumprir esta formalidade de encerrar com umas palavras finais esta cerimónia de atribuição deste prémio literário. E, portanto, queria dizer-vos que esta semana foi uma semana extraordinariamente bonita, rica de acontecimentos. Nós começámos por... enfim, foram muitas coisas, mas abrimos com a inauguração de um equipamento público em que acrescentámos com esse equipamento beleza, à beleza natural que já lá está e está há muito tempo. Só que a partir daquele equipamento público, aqueles passadiços, embora se digam que agora os passadiços são o equivalente de rotundas do século passado, eu não me importo nada com isso, porque não me incomodam as palavras ditas à volta, tantas com débito tão elevado quanto as coisas que são feitas neste município saem de dentro e de convicções profundas. Portanto, aqueles passadiços que estão ali num local de eleição, um local como toda a natureza, mas há trechos em que ela parece celebrar um poder que a todos nos transcende. E aquele local é exatamente
um espaço e um lugar com essas características. E começámos com a inauguração desses passadiços. Depois, no dia 13 de maio, foi também um dia muito tocante, um dia daqueles que se inscrevem contra a banalidade da alma, como a Lídia disse, acabou a sua intervenção dizendo-nos isso, que o município de Lolé inscreva a sua atividade e o seu trabalho e que se inscreva nessa torrente da ação humana contra a banalidade da alma. Esse dia foi bem um dia desses, com a inauguração de uma exposição na cidade de Quarteira, a nossa segunda cidade do município de Lolé, em que mostramos de uma forma absolutamente admirável, e convido a todos e a todas que aqui estão a se deslocarem a Quarteira, porque não vão dar o vosso tempo por perdido, em que uma terra que, enfim, tinha uma imagem absolutamente incompleta, porque o turismo veio com o seu tempo fulminante, enterra memórias, enterra tudo, e vivemos numa velocidade vertiginosa e às vezes quase sempre, infelizmente, hoje em dia, esquecemos que por baixo do chão que pisamos há tanto que importaria valorizar, descobrir, celebrarmos em conjunto, deixar para os nossos filhos. E aquela exposição de Quarteira, naquela humilde aldeia de pescadores que eu conheci, e aqueles que estão da minha geração também, foi contada a história, e é contada ali naqueles metros quadrados, não muitos, mas com técnicas museológicas absolutamente contemporâneas, e está uma história de nos fazer curvar e render a todos. Os quarteirenses, a partir de hoje, têm suficientes e bastas razões para dizerem: nós também somos um povo com raiz. Nós, aquilo que somos, é um conjunto de muitas gerações, de muita gente que de muitos lados veio, aqui se fixou, aqui trabalhou e aqui produziu aquilo que nós hoje somos, os herdeiros, os atuais quarteirenses. E é muito bonito, sobretudo numa terra que sempre percebi que havia ali um déficit de autoestima daquelas pessoas, e que a partir de agora elas poderão ver ali, assim, daquela forma absolutamente real e nítida, quão valiosas são as raízes do povo de Quarteira. Pode parecer uma coisa, enfim, sem grande valor, pode parecer até um lugar comum, mas não é. Não é. No mundo em que as pessoas hoje, enfim, vivem a correr, ignorando tudo aquilo que é o património que nos foi legado, estes dias, como aquele dia e aquela exposição ali em Quarteira, ficam para a história daquela comunidade. Essa, pelo menos, foi a intenção do município, e eu convido a todos a lá irem. E tivemos vários acontecimentos mais ao longo desta semana do município. E hoje honramos também os nossos melhores, numa cerimónia que decorreu anteontem, no Cineteatro Loltano. Homenageámos aqueles cidadãos que, por aquilo que são, por aquilo que fizeram ao longo da vida, por aquilo que nos entregam, muitos deles de uma forma absolutamente generosa, se destacaram e mereceram ser homenageados. Em primeiro lugar, os médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalharam nos hospitais nestes 14 meses difíceis que já levamos, que foram aqui ainda há bocadinho invocados, mereceram a distinção máxima do nosso Conselho, distinção essa que raras vezes concedemos, e concedemos apenas a personalidades ou instituições de exceção.
E isso também nos deixou muito felizes, esse momento. Enfim, a lista dos homenageados é conhecida e é também uma prática habitual no dia do município nós homenagearmos essas pessoas nas quais nos revemos e queremos que sejam absolutamente faróis, luzes, iluminações para o futuro, essas pessoas, porque eles foram de facto pessoas de exceção por variadíssimas razões. E essa também é uma prática regular da Câmara de Lolé que, com certeza, que iremos... Eu às vezes peço desculpa. Iremos, é como quem diz, porque eu falo como se o futuro não tivesse limites. E peço desculpa. Iremos, se em breve virmos renovada a confiança no trabalho que vimos fazendo vai para 8 anos. E, portanto, tudo isto que eu digo tem... subentenda-se sempre este reconhecimento de que o futuro aqui vale com essa condicionante. Se não forem estes, serão outros, com certeza. Porque uma vez percorridos determinados caminhos, não é impossível, mas não é fácil depois inverter esse sentido de trabalho que eu creio que nós aqui definimos, em certos aspectos até inauguramos, e que eu espero que, para além das contingências políticas, que são a regularidade de qualquer democracia, mas que possam continuar e projetar-se no futuro. Há 6 anos temos este prémio literário. Foi uma das grandes decisões deste município. Das grandes decisões. E foi como aqui foi dito, já e contado, mais uma inspiração, mais uma proposta do meu querido amigo Carlos Albino, a quem quero aqui, mais uma vez, tenho feito muitas vezes, mas os autarcas nem todos têm a sorte que eu tenho tido, de ter amigos que me propõem coisas verdadeiramente extraordinárias. Não fui eu que me lembrei de instituir este prémio. Foi o Carlos Albino, com o José Manuel Mendes, que me trouxe a ideia, e eu, claro, como é que eu ia vos dizer, como o chão estava preparado, não foi preciso trazerem 2 vezes a semente, que bastou lançá-la e ela foi regada até hoje, sempre com grande alegria para todos nós, com alegria para a literatura portuguesa, que premiou um género literário que não existia prémio para este género literário até à instituição deste prémio de Lolé. Mas, portanto, eu disse que essa foi, nem todos os autarcas têm essa sorte, o Carlos Albino, esta, entre outras medidas que me tem sugerido, e porque o exercício de funções políticas autárquicas é assim. Eu dou exemplo, mas podia dar outros exemplos, tantos outros amigos que nos trazem boas sugestões e nós fazemos, levámo-las à prática. É por isso é que é bom ter responsabilidade de poder influir no curso da vida da nossa comunidade e poder influir no bom sentido, claro está. Mas este prémio que deu nome a Lolé no país, estou absolutamente convencido disso, premiou, como aqui também foi dito, mas eu não me canso de repetir, porque para nós é um enorme orgulho ter tido aqui entre nós o primeiro vencedor, que foi o Tolentino Mendonça, com a obra de Que Coisas São as Nuvens, e depois o Tolentino Mendonça, que esteve cá e que conviveu, que almoçou connosco ali com os homens do Andor, também se pôde sentir a alma loltana naquilo que é um dos seus marcos sentimentais e da alma, que é o culto mariano da Mãe Soberana. Esteve cá connosco, não me esqueço desses momentos fantásticos. Depois o Rui Cardoso Martins,
Levante-se o réu outra vez, portanto um conjunto de crónicas admiráveis da cobertura profissional que ele fazia nas audiências dos tribunais. Vale a pena ler, é uma coisa deliciosa de ler-se. E depois o Mário Cláudio, com a Alma Navegante, o Pedro Mexia, o Mário de Carvalho, o ano passado, que aqui esteve connosco, já também numa cerimónia muito singela como esta, mas ainda com menos pessoas, fruto da pandemia, mas onde pude sentir um homem gigante na sua simplicidade, mas com uma grandeza de alma que não deixa ninguém indiferente. E esse dia foi um dia muito bonito também, com o livro que ele aqui nos trouxe, o Mário Carvalho. E hoje, o livro da Lídia em todos os sentidos. Falar da Lídia, existem milhentas pessoas para falar muito melhor do que eu. Portanto, eu posso apenas transmitir a minha perspectiva pessoal, o pouco que conheço dela, porque não conheço muito, mas conheço alguma coisa, enfim, as oportunidades de convívio que temos tido ao longo dos anos, as conversas que também de vez em quando ela me dá o prazer e o privilégio de ter com ela. E ter uma pessoa como a Lídia Jorge na nossa comunidade é de facto também um privilégio, porque conviver com esta senhora, com tudo aquilo que ela representa, que está bem patente nos livros que nos vem dando ao longo dos anos de uma riquíssima carreira literária, ter uma amiga, uma pessoa, uma concidadã, responsabiliza-nos muito. Podem crer que eu me sinto como autarca responsabilizado pelo facto de ter o privilégio de vez em quando conviver com a Lídia Jorge. Ela exige sem exigir. E eu sinto essa exigência. Ela e o Carlos inspiram-nos, por razões que eu também já aqui vos disse, inspiram-nos. As conversas com eles, surgem ideias, surgem muitas coisas que nós depois levamos à prática, porque temos felizmente essa possibilidade. Outras ficam pelo caminho, porque especialmente o Carlos Albino é digamos, é de uma criatividade, como é que eu ia dizer, é uma panela em ebulição. Fervilham ali muitas coisas e nós não temos pedalada, como eu tenho dito, para acompanhar as muitas ideias do Carlos Albino, mas têm sido coisas muito bonitas, como as comemorações dos 40 anos de 25 de Abril, que foram também um momento inesquecível na vida deste município. Orgulha-nos também muito a Lídia Jorge pela sua carreira. Já foi dito aqui, enfim, os prémios que ela tem ao longo de uma vida literária acumulado, que são muitos, muito prestigiantes para as letras portuguesas, e quem não gostaria de ter uma conterrânea do nosso concelho, como nós temos, como a Lídia Jorge? Nós agradecemos, somos felizes, e só queremos que a sua obra literária, particularmente aqui em Lolé, possa ser estudada, possa ser abordada nas escolas, possam os nossos meninos aceder à literatura, que é uma forma de expressão da criatividade humana tão rica, que eu diria que é talvez o último reduto daquilo que nos caracteriza enquanto seres humanos, é a literatura e a arte, que são talvez os últimos redutos do humanismo no mundo, em que hoje tanta coisa destrói que eu tenho receio que daqui a uns séculos não esteja cá ninguém, como disse a Karina, para receber os livros escritos e aqueles que nos faltam escrever. Basta que se perca o gosto pela poesia, pela literatura, para que mais tarde o fim seja um fim frio, silencioso, sem dor nem barulho. E isso pode acontecer. Essa perspectiva pessimista está inscrita nos dias que hoje correm à nossa volta, com tanta tecnologia, com tanto correr, com tanta perda
não é de biodiversidade, é tanta perda até de palavras. Há palavras que desaparecem todos os dias da nossa comunicação. E as palavras são, enfim, são aquilo que nos caracteriza. Pessoas ricas têm, enfim, um conjunto de palavras e um conjunto rico, lexical, e isso vai-se perdendo. E, portanto, essa perspectiva, a literatura pode ser, digamos, uma ferramenta muito grande. A Lídia ajuda-nos com as suas obras, portanto, a perceber este mundo, a desocultá-lo, porque muitas vezes parece que vemos, parece que ouvimos, mas na verdade ficamos ainda aquém de compreender o mundo. E, portanto, a literatura também tem esse papel, de desocultar a realidade. E, sobretudo, uma coisa muito importante, e com isto termino, também nos ensina a tolerância, que é uma coisa tão, tão, tão importante. Sermos tolerantes. Quem lê, quem se põe na pele do outro, quem se põe no campo das possibilidades que cada um de nós pode ser, e é isso que a literatura faz, colocar-nos no campo das possibilidades daquilo que cada um de nós pode ser, não aquilo que somos na verdade, mas naquilo que possivelmente podemos ser, é sempre uma pessoa melhor. E eu queria também aqui referir, por acaso a Karina agarrou o mesmo segundo parágrafo do livro que eu também vi, em que a crónica é definida. Tão bonito isto, tão bonito. Diz assim: pelo que a crónica não constitui um género, é apenas uma espécie de homenagem ao Deus que faz escorregar os grãos de areia, mirando-nos de soslaio. Como não podemos vencer o tempo, escrevemos textos que o desafiam, a que chamamos crónicas. Muito bonito. Que Deus é este? Que grãos são estes? E que tempo é este? Este segundo parágrafo do livrinho, escrito de uma forma muito simples, mas quem se der ao trabalho de pensar nele tem aqui muitas pistas para poder caminhar e pensar. Eu não quero amassar-vos muito, quer dizer que este prémio tem já um lugar, como aqui foi dito, acho que lhe chamou arquipélago literário do país, o José Manuel Mendes, e tudo isto é possível por causa da autonomia do poder local. E por causa também da liberdade. É muito importante que a liberdade que hoje é até um pouco desvalorizada, desconsiderada, mas é graças a essa liberdade e à autonomia do poder local que existem, seguramente, tenho a certeza absoluta, mas seguramente o facto de haver o Estado na sua organização central e o Estado com a sua organização autárquica e em todos os campos poderem ser atravessados pela democracia e pela liberdade, dá-nos esta possibilidade de nos compensarmos uns aos outros quando uns se iluminam e têm momentos mais gloriosos, enquanto que outras instâncias a outros níveis podem conhecer períodos menos bons. E, portanto, também isto devemos aprender, esta importância da autonomia do poder local e com liberdade para o decisor político. Meus amigos, nós temos desde o princípio uma política de apoio ao livro e à leitura, conscientemente assumida, pela importância que eu já vos disse e não quero voltar a dizer. Não é em vão que, ainda há pouco tempo, um bocadinho antes da Semana do Município, nós fizemos uma exposição de todos os livros que em 7 anos, na biblioteca, está ali a diretora, a Rita, que o município de Loulé em 7 anos publicou ou apoiou. São mais de 100 livros. Publicações extraordinárias. Que melhor exemplo de uma autarquia, de um decisor político que está fortemente implicado na defesa do livro, na promoção do livro, na divulgação do livro, em provocar encontros de cidadãos com o livro.
Este é bom exemplo. Depois, esta exposição que foi um tributo de Lolé ao livro e que, aliás, foi inaugurado pelo Guilherme de Oliveira Martins, atualmente diretor da Fundação Calouste Gulbenkian. Nesse dia também publicámos o Cancioneiro Popular do Concelho de Lolé. Portanto, os poetas ditos menores. Poetas populares de expressão oral popular, que tanta tradição tem no Algarve e no Baixo Alentejo. Em 5 volumes, muito valiosíssimos, não ficaram ignorados, ficarão fixados na nossa memória coletiva, que o povo, na sua sensibilidade e na sua expressão poética, faz coisas também admiráveis. Aqueles 5 volumes são disso prova inquestionável. Portanto, convido-vos a isso. No Dia Mundial da Língua Portuguesa, aqui também inspirados por Carlos Albino, encomendámos ao António Carlos Cortês a seleção de 29 poemas e publicámos, e nesse dia celebramos esse Dia da Língua Portuguesa, uma iniciativa da Unesco e que nós honramos aqui no Concelho de Lolé. Portanto, eu podia... Enfim, estamos a publicar a obra poética, a não publicada, a não conhecida, do Casimiro de Brito, outro poeta aqui de Lolé. E muito recentemente reeditámos uma revista em facsímile. Carlos, escapa-me agora o nome. O Prisma de Cristal. Exatamente. E o marco inicial do movimento da poesia contemporânea portuguesa. Portanto... enfim, queria aqui, mais uma vez, citar aqui 2 passagens das crónicas, em que a Lídia, a dada altura, na página 163, diz assim: proclamamos, num encontro com outros amigos que gostam da literatura, uma espécie de tribo que se encontra e que tem um certo ritual, um jogo entre eles, e em que eles proclamam, não sei se com toda a convicção, pelo menos proclamam, que o futuro será literário ou não haverá futuro. Isto diz bem da importância da literatura. E para mim, para os políticos, para nós políticos, estamos aqui tantos. Há uma coisa também muito interessante no Lobo de Troia, que é outro ensaio, que aliás também foi citado aqui pela Karina, em que diz: em política, desde que haja ambição e poder que a suporte, não existe stupidity. Muito interessante para nós refletirmos sobre os tempos tristes e angustiantes que vivemos. Agora mesmo terminar, e quero deixar umas palavras de emoção e muito sentidas à nossa premiada de hoje, a Lídia Jorge, uma loutana, uma escritora maior, diversas vezes premiadas. Destaco o prémio que recebeu em 2020 na Feira Internacional de Guadalajara de Literaturas e Línguas Românicas, e que a escritora, na sua generosidade, dedicou a todos os poetas da sua geração por não terem criado literatura fútil. Bonito. É com esta ideia de uma mulher implicada e com um pensamento claro e acutilante sobre o nosso tempo, uma humanista, uma livre pensadora, uma pessoa que nos inspira a ser melhores e nos coloca a pensar e a refletir sobre o que fazemos, como fazemos e para que fazemos, que quero concluir estas minhas palavras emocionadas. Porque todas as palavras serão poucas para lhe expressar o nosso profundo respeito, reconhecimento, admiração, estima e gratidão pelo que faz, pelo que é, e porque com a sua ação literária tem levado o nome de Lolé ao mundo, sendo conhecida e reconhecida pela sua escrita, e colocou Lolé no mapa do berço dos grandes escritores mundiais. Esta escritora, que com toda a sua bondade chama a nossa terra, terra-mãe. Muito obrigado pela paciência em me ouvirem. Muito obrigado. Parabéns à Lídia Jorge.
Chegamos ao final desta cerimónia e, com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal, damos-la por encerrada. Muito obrigada.